Olá, meu nome é Jacilene, eu sou assistente social e nesse momento eu estou como assistente social de um serviço chamado SPVV. É um serviço que atende crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. E eu vim falar um pouquinho para a gente debater sobre o 18 de maio, né? O que é o dia 18 de maio? O que o mês de maio representa para nós que atendemos crianças e adolescentes vítimas de violência, mas não só para nós que atendemos, mas para toda a população brasileira. Porque dia 18 de maio se tornou, desde 2000, o Dia Nacional do Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, através da Lei 9.970 do ano 2000, como já falei. E por que 18 de maio? Porque essa data aí foi importante e virou um marco. Porque uma criança chamada Araceles, de 8 anos, na cidade de Vitória, do Espírito Santo, nesse dia, ela foi raptada, drogada, mantida em cárcere privado, morta, e depois de morta, seu corpo foi carbonizado. E depois de 6 dias, o seu corpo é encontrado numa vala, próximo ao hospital daquela cidade. E exatamente 51 anos atrás, que esse caso aconteceu, e até hoje, os autores da violência não foram punidos à rigor da lei, continuam soltos, né? Então, Araceles foi morta, passou por todas essas violações e até o momento nenhum dos autores de suas violências foram presos, né, como diz a lei. E essa flor, ela representa o 18 de maio e é uma flor bem simples, né, que ela representa, ela remete aos desenhos da primeira infância. Se nós pedimos para uma criança pequena desenhar uma flor, geralmente ela vai desenhar nesse formato. Então, esse é um símbolo do 18 de maio e que essa flor ela representa a sensibilidade e a fragilidade de uma flor. E essa flor também, no 18 de maio, nos remete à fragilidade e à vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes, né? Então, esse é o nosso símbolo que nós usamos, quando eu falo nós, o Brasil, usamos para o 18 de maio. Portanto, é uma campanha que Maio Laranja, como vocês podem conhecer, o 18 de maio, Maio Laranja, né? Que tem o objetivo desse mês de maio para a gente dar visibilidade a esse tema tão caro para nós, tão importante, né? E trazer a consciência mesmo em vários espaços socioocupacionais de criança, adolescente e também de famílias, para que a gente possa falar sobre abuso e exploração sexual, já que nós estamos no mês de maio, que é o mês do enfrentamento aí, como já foi dito, né? E esse tema, ele é muito caro para nós, porque enquanto nós estamos aqui falando, várias crianças e vários adolescentes, eles estão passando por violência, por abuso sexual e pela exploração sexual. E a importância desse tema, não só para mim que trabalho no SPVV, mas eu acredito que todos os profissionais dos SPVVs da cidade de São Paulo, esse tema é muito caro para nós, né? Então, para nós precisamos falar, quanto mais falar sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A Constituição Federal, no seu artigo 227, no artigo 227, está lá pregonizado, né? Que cabe à família, à sociedade e ao Estado proteger as infâncias e as adolescências. Eu sempre falo no plural porque a gente precisa ter consciência de que quando eu falo de uma criança no território lá de Morumbi, eu não estou falando da mesma criança de um território da Zona Leste, por exemplo. Então, as infâncias são múltiplas, as adolescências são múltiplas e não há uma unificação de infância, não há uma unificação de uma adolescência, né, desse período. Então, por isso nós falamos das infâncias e das adolescências. Então, a gente precisa proteger nossas crianças e as nossas adolescências, porque se no artigo da Constituição Federal nos preconiza isso, a gente tem que exercer, colocar no cotidiano essa proteção. E um dos caminhos viáveis é o conhecimento e a informação. Então, no mês de maio, que todos nós, independente de qual a sua função e qual a política que você exerce,
a função que você exerce com a política que você trabalha, para que no mês de maio o Brasil todo se volta para esse tema, para que nós possamos conversar, dialogar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com as nossas famílias, para que a gente possa trazer esse tema para o debate e para a conscientização. Esse é o objetivo da campanha, né? E eu gostaria de trabalhar com vocês sobre duas perspectivas do 18 de maio. Então, nós já sabemos o que simboliza a flor e que o porquê o dia 18 de maio, né? E agora eu queria falar sobre essas duas perspectivas. A primeira é sobre a importância desse diálogo com criança e adolescente. Eu sempre falo com as pessoas que às vezes a gente, adultos, a gente subestima as crianças achando que elas não vão compreender as nossas reflexões, desde que seja direcionado, né, de uma forma que ela compreenda, com palavras fáceis, de fácil interpretação, para que elas consigam compreender. Então, a importância do debate, a importância da informação, a importância do conhecimento ser socializado, roda de conversa, em qualquer espaço onde criança e adolescente convivam, né? Então, a importância da informação e do conhecimento para que elas consigam identificar o que é o fenômeno da violência para depois se proteger. Porque se a criança ou adolescente ela não compreende o que é o abuso sexual, como isso se apresenta no cotidiano, o que é exploração sexual e como se apresenta no cotidiano, ela não vai identificar que ela é uma possível vítima de violência. Então, a informação é primordial e que a gente precisa, todos os profissionais precisam ocupar esse espaço, nessa postura de conversar, dialogar sobre esse tema. Os professores, escola, não importa qual a política e qual o local do seu trabalho, a importância de trazer esse tema aí para ser dialogado. A gente precisa dar visibilidade a esse tema e aproveitar o mês de maio, que é o mês nacional de enfrentamento, para que todos os espaços no mês de maio colaborem, contribuam aí, trazendo esse tema para reflexão. Então, uma das perspectivas é essa importância desse diálogo, e deve ser contínuo, né? Não achar que para o 18 de maio, eu vou falar só no dia 18 de maio e encerra-se o assunto. Não, a gente precisa incluir esses debates, esses temas no cotidiano mesmo, né, dos espaços socioocupacionais de criança, adolescente e de famílias. Uma outra perspectiva que eu queria também refletir com vocês é a importância da formação continuada. Eu sou assistente social, no meu código de ética diz que uma das atribuições minhas é continuar com a minha formação, e essa formação tem que ser continuada, né? Então, eu acho que todos os profissionais que lidam com crianças e adolescentes, eles precisam de formação, né? Que dentro da estrutura da metodologia do trabalho tem que ser reservado um espaço para formação, né? Profissionais que possam vir para dar formação para os profissionais que lidam e trabalham com criança e adolescente, porque, como eu falei no início, o fenômeno da violência ele é complexo e é multifacetado. Então, é muito difícil, se você não tiver uma ajuda, uma formação adequada, de o profissional por si só conseguir compreender esse fenômeno e os sinais que a criança e o adolescente vão dando de que eles estão passando por alguma situação de violência. Então, cabe a todos os profissionais de todas as políticas públicas, né, seja da proteção básica, seja da proteção especial, eles precisam de formação. Sem formação, fica impossível o profissional conseguir compreender o fenômeno da violência, sua complexidade, como também os sinais de que a criança pode emitir para que o profissional consiga captar a mensagem e identificar uma possível violência aí. Alguns elementos são importantes para a gente também contribuir nessa reflexão, que além de ter o conhecimento sobre o próprio fenômeno da violência, também precisamos conhecer a realidade do Brasil. Quais são os dados da violência, do abuso e exploração sexual? Porque eu sempre falo que é impossível a gente identificar uma situação que eu não conheço o fenômeno da violência, que eu não sei como lidar, não consigo compreender os sinais. E aí, como é que eu vou fazer o enfrentamento de um problema que eu não conheço e não estudo por ele, que eu não estudo com ele? Eu tenho que estudá-lo, eu tenho que conhecer quais são os dados da realidade do Brasil em relação à violência contra criança e adolescente, principalmente o abuso e exploração sexual. Outro elemento importante é a gente cobrar
né, dos políticos e das organizações e do governo ações muito mais efetivas, muito mais direcionadas à proteção de crianças e adolescentes. Outra situação que eu acho que a gente precisa também, o quanto é fundamental, é saber fazer essa escuta. Eu sempre, quando estou nos espaços aí, quando nós somos convocados aí, convidados para fazer sensibilizações nos serviços, eu sempre falo da importância de uma escuta. Muitas vezes, a criança ou adolescente, eles vão eleger uma pessoa para revelar a situação de que está ocorrendo. Esse profissional, não importa qual a sua categoria e não importa qual a função que você está ocupando naquele espaço, se você não souber fazer a escuta, uma escuta humanizada, sem moral como régua, né? Fazer perguntas desnecessário, ficar dizendo, você tem certeza? Porque se não tiver certeza, seu pai pode ser preso, o que vai acontecer com sua família? Você pode, se você mentir, você pode ir preso. Se você não estiver falando a verdade, você vai para um SAIC, um local de acolhimento, você vai perder seu pai, você vai perder sua mãe. Então, todos esses questionamentos, isso não pode acontecer no momento que uma criança está revelando uma situação de violência, seja ela qual for. Violência física, psicológica, negligência, violência institucional, né? E a violência sexual que está incluso aí no subconceituado o abuso sexual e a exploração sexual e tráfico para fins sexuais. Então a escuta é primordial, porque talvez, dependendo de como for essa escuta, essa criança ou adolescente ele não vai mais falar de outra forma. Ele não vai falar em outro local, porque ele viu que quando ele teve coragem e força interna para ele falar, revelar a situação, essa pessoa que estava do outro lado não soube acolher, não soube fazer uma escuta sem prejuízos, né? Uma escuta humanizada. E essa criança, esse adolescente, ele não vai repetir essa história, talvez para mais ninguém, né? Por isso que, se você for um funcionário, não importa de que serviço você esteja, uma criança ou adolescente vem até você para revelar uma situação de violência, você tem que acolher, deixar ele falar, sem fazer muitas perguntas, né? E se por um acaso tiver que fazer algumas perguntas, sejam perguntas amplas. Não é dizer, foi seu pai que fez isso? Foi seu tio? Né? E não fazer perguntas desnecessárias, como foi, se foi com toque, sem toque, como foi à noite, foi de madrugada. Essas perguntas, neste momento, não tem necessidade. O mais importante é acolher e aí, principalmente, levar para as pessoas responsáveis do serviço, para juntos pensarem qual é o fluxo, quem vai fazer esse pequeno relato, exatamente como a criança falou. E lembrar, gente, que eu acho que é uma coisa fundamental. Uma coisa que eu encontro muito nos diálogos com outros profissionais é dizendo, eu não fiz a notificação porque eu não sei se é verdade. Não cabe a nós não somos polícia. Quem vai fazer essa investigação é a polícia através do boletim de ocorrência. O mais importante é você acatar aquele relato, dizer para a criança, olha, o que você me falou é muito grave, eu preciso dividir essas informações com o meu diretor, com o meu gerente, e você fala a pessoa e depois eu vou te dar um retorno. Se você perceber que essa criança ela não pode voltar para casa, você deixa ela no espaço, brincando com alguém, acompanhando essa criança, e você vai tomar as providências, né? Chamar o conselho tutelar, chamar a polícia, o que for necessário. Mas o serviço que você trabalha, eles precisam pensar em fluxo. Se você trabalha com criança e adolescente, o conselho tutelar é um órgão responsável aí pelo direito, pela defesa dos direitos da criança e adolescente. Então, ele tem que ser incluso, né? Que seja a polícia primeiro, vamos chamar o conselho tutelar primeiro, então esse fluxo é construído juntamente com os técnicos responsáveis desse serviço. Juntos vocês vão construir esse fluxo, né? Então, acho que o mais importante é dizer, não somos nós que vamos dizer se houve ou não houve, né? No Estatuto da Criança e Adolescente, está dizendo lá que, em um dos artigos, que cabe cada profissional, na suspeita ou na confirmação, ser acionado os órgãos de proteção social de criança e adolescente e o sistema de garantia de direito do território. Então, nós vamos fazer o relato exatamente como a criança falou. Agora, se essa criança está mentindo, se ela aumentou ou diminuiu, isso é a polícia que vai fazer. O mais importante é que a criança sentiu em você um momento de acolher,
de você acolher e aí as informações que ela está dando, né? E fazer um pequeno relato e encaminhar para o Conselho Tutelar e os órgãos competentes, seja a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, as delegacias. Geralmente é o conselho que está mais próximo dos territórios, né? Então, talvez pensar, inclusive, se não houve nenhum caso ainda de revelação no seu serviço, que vocês possam convidar o conselho a ir até o serviço de vocês, ou vocês ir até o conselho tutelar, para juntos vocês pensarem nos fluxos. Os fluxos se constroem, ele não cai pronto no território. Então, os serviços podem construir seus fluxos, né? Então, eu acho que o mais importante é isso, essas duas concepções. A importância dos profissionais ter essa formação continuada, porque eles precisam, gente. Eles precisam ter essa formação para que eles possam se sentir capacitados, com ferramentas, para que possa fazer aí o acolhimento dessa criança, dessa escuta qualificada, dessa escuta humanizada, sem preconceito, sem a moral como um vertente, né? Sem fazer muitas perguntas e também não pensar que nós somos policiais. Então, o policial vai fazer suas atribuições e nós vamos ouvir, acolher o relato da criança, exatamente como ela falou, e buscar aí a proteção desse direito dessa criança que foi violado. Uma outra coisa, além da revelação, desse cuidado de quando uma criança ou uma adolescente, quando ela vem revelar, se ela revelou, é porque ela acredita e tem confiança em você. Talvez na sua figura, talvez na sua função, né? A forma como você lida. Ela identificou que com você ela pode se abrir melhor, que você é mais sensível. Então, quando a criança escolhe a quem revelar, é porque ela identifica que, dentre tantos outros profissionais e tantas outras pessoas, ela se sente segura com essa figura. Né? Então, se ela revelou a você, porque você é figura de protetiva para ela, ela olha para você e se sente segurança, né? E confortável de falar essas coisas. Então, quando a gente estiver ouvindo relatos, cuidados com caras e bocas, postura, né? Porque às vezes a criança começa a falar e você cresce os olhos. Foi mesmo? Então, uma ação dessa já vai inibir a criança ou adolescente de continuar o seu relato. Né? Então, não interromper a criança ou adolescente no seu relato, deixar ir até o final, né? E ter esses cuidados, como eu já falei. Por isso que os profissionais devem ficar atentos aos sinais. Que sinais são esses? Né? A gente sempre fala que o corpo da gente também fala, né? O corpo também simboliza muita coisa, ele representa muita coisa. E uma das formas que a criança ela vai verbalizar é através do relato, da fala, mas também através das brincadeiras, através do comportamento, né? Através do desenho, através de olhares. Quando você falar sobre um certo assunto, você vai ver, falar o nome de uma certa pessoa, você vai ver que ela vai modificar o comportamento, arregalar os olhos, se inibir, né? E também sobre o silêncio. O silêncio também fala muito. Se nós ficarmos muito atentos, tiver tempo para olhar e perceber a criança, a gente vai perceber bastante elementos aí, sinais de que algo não está certo na casa dessa família. Tem alguma coisa preocupando essa criança, eu estou percebendo essa criança diferente. Então converse, se aproxime. Não precisa dizer, você está passando por violência? Não, e aí, tá tudo bem com você? Como é que tá você na sua casa? Você tá tristinha? Tá acontecendo alguma coisa? Você pode confiar em mim? Né? Então, são elementos dessa forma que você pode se aproximar da criança, do adolescente, para que ela perceba em você um local e uma pessoa adequada para fazer o relato dela. Como a gente falou sobre a exploração e o abuso sexual, né? A importância do profissional ser instrumentalizado, como também o cuidado com essa escuta, o fluxo desse serviço que você trabalha, a gente precisa também, eu preciso contribuir com vocês sobre algumas dicas também, de onde pesquisar, né? Então, se você é um profissional curioso e que você trabalha com criança e adolescente, não tem informação no seu trabalho, então ninguém fala sobre esse tema, tem alguns livros que são bem importantes que eu faço uso também para os atendimentos, né? Pipi e Fifi, ele fala sobre a prevenção de violência sexual, tem o segredo da tartarnina,
É uma tartaruga que ela vai contar uma historinha, né? Uma tartaruga contando a história de forma bem lúdica. Então, além do Pipi e Fifi, tem um segredo da Tartanina. Não me toca, seu boboca. Então, são esses livros que a gente faz uso do cotidiano, tanto para fazer o atendimento de criança ou adolescente, e muitas vezes eu também mostro, eu faço atendimento da família com esses livros, né? Para mostrar para ele como que é o atendimento que a gente faz com crianças e adolescentes, e ao mesmo tempo eu também estou instrumentalizando essa família. Também tem alguns sites que são bem interessantes da gente pesquisar, principalmente o Faça Bonito. Ele eu acho que é primordial, a gente usa muito para o cotidiano do nosso trabalho, seja no atendimento individual, seja no atendimento grupal, a gente faz muito uso do site Faça Bonito. Né? Tem a Rede Peteca, que eles fazem conhecimentos, seminários, né, sobre a temática da violência contra criança e adolescente. Tem uma psicóloga, Leiliane, ela, além de dar curso, ela também faz formação, tem bastante conteúdo na internet. Tem o Instituto Liberta também, que a gente faz uso também, sempre estou lá pesquisando quando é necessário. E após esses livros e após esse site, como lembrete de vocês, de indicação, tem uma coisa que é fundamental. Além de eu saber o que é o fenômeno da violência, quais são os tipos de violência, como ela acontece no cotidiano da criança e do adolescente, de suas famílias, é primordial também eu saber e passar também para as crianças, os adolescentes, para as famílias, quais são os canais de denúncia. Às vezes a gente fala tanto da violência, como ela se dá, como ela se caracteriza, os sinais, e a gente esquece de falar dos canais de denúncia. Né? Então, uma coisa não está atrelada à outra, uma coisa tem que estar atrelada à outra. Se eu falo sobre o fenômeno da violência contra a criança e adolescente, eu também tenho que, nesse mesmo espaço, falar dos canais de denúncia. Então, a gente tem o Disque 100, que ele está lá no Distrito Federal. Se você não quiser ser identificada, eles vão perguntar se você quer se identificar, você vai falar que não tem como eles saberem o número do seu celular, pode ligar do fixo, pode ligar do celular, não tem como eles identificarem. Então, o Disque 100, o Disque de Direitos Humanos. Tem as delegacias, alguns territórios têm as delegacias especializadas, né, de criança e adolescente, mas a delegacia comum também tem os conselhos tutelados de cada território. E se a criança ou adolescente, sua família ou o profissional não quer fazer a denúncia anônima, não quer ir na delegacia, também não quer ir no conselho tutelar, você também pode procurar qualquer outro serviço, né? E conversar com a assistente social, conversar com a psicóloga, contar a situação que eles vão direcionar, quais são os serviços e vão fazer o direcionamento adequado. Mas eu sempre falo para as pessoas, tanto famílias quanto serviços e equipes, a importância da gente fazer a notificação. Eu não gosto da palavra denunciar, né? Eu gosto da palavra notificar, né? Então, nós, profissionais, sociedade, famílias, profissionais de escola particular, de escola pública, municipal, não importa. Temos que notificar, porque se crianças e adolescentes estão passando por situação de violência, eles precisam ter os serviços aí, tanto da rede protetiva quanto do sistema de garantia de direito para fazer essa defesa. Se uma criança vai sozinha na UBS, ela não vai ser poder atender, porque ela precisa de um adulto aqui para proteger os direitos dela. Ela precisa, para ela ter direito, ela precisa de um adulto mediar, né? Agora, se eu sou adulto e eu estou sentindo uma dor e eu vou na UBS, eles vão me atender sem nenhum problema. Uma criança, ela não chega na UBS sozinha para ser atendida, e sempre ela precisa de um adulto, né, para que esse direito seja efetivado. Seja pai, responsável, qualquer outra pessoa, mas precisa de um adulto, né? Então, cabe a esse adulto, não importa quem seja, se é da família ou não da família, conhecido ou não, na suspeita ou na confirmação, tem que fazer a denúncia. Se você não quer se apresentar diretamente, faça a denúncia no Disque 100. Qual a diferença do Disque 100 para o Conselho Tutelar, por exemplo? Se eu vou até o Conselho Tutelar, vou fazer uma notificação dizendo que eu suspeito que meu vizinho, o pai está batendo, está fazendo algum outro tipo de violência com a criança ou adolescente. Então, o conselho vai anotar meu nome, vai dizer, né? Então, não tem como omitir isso, porque foi uma denúncia, né? E se esse conselheiro, o que ele vai fazer adiante, é só o conselho que sabe dessa denúncia, porque é só lá que eu fiz. No Disque 100 tem uma diferença. Quando você diz que no Disque 100 faz a denúncia,
dando os dados da família, o endereço, tudo direitinho, o nome da criança, o nome do pai, de quem pratica, se é o pai, se é a mãe, ou é uma outra pessoa. Você tem que dar esses dados direitinho, né? Passar o endereço onde a criança se encontra, quem pratica, se é o tio, se é o pai, se é a mãe, se a criança tá negligenciada, quem faz essa negligência. Então, tem que dar todos os dados, e esse dado tem que ser verídico. E quando o Disque 100 recebe essa denúncia, ele vai mandar para o CREAS do território, desse endereço, dessa criança e adolescente, para a delegacia referenciada também desse território e para o Conselho Tutelar. Então, são 3 órgãos que vão receber a denúncia. Se um órgão não fez nada, o outro vai fazer. E aí o Disque 100, os direitos humanos, também vai cobrar desses serviços que foi enviado a denúncia, do que foi realizado. Quais foram as intervenções realizadas nessa denúncia? Então, é um serviço meio que fiscalizando o outro, né? Então, fiquemos atentos, o mês de maio está aí, vamos refletir sobre isso, para esse enfrentamento, e o enfrentamento do abuso, da exploração sexual, ou de qualquer outro tipo de violência contra a criança e adolescente, não se dá no individual. Não é só o serviço do SPV que vai fazer esse enfrentamento. Ele é coletivo, onde toda a sociedade, todas as famílias e o Estado conseguir proteger as crianças e adolescentes, né? Então, é um enfrentamento que a gente faz cotidianamente e no coletivo. Então, não se sintam isolados, vocês aí desse outro lado, né? E em cada território da cidade de São Paulo tem uma SPVV. Então, qualquer coisa também você pode entrar em contato com o SPVV do seu território, contar a situação e receber as orientações e o fluxo dos atendimentos e de onde encaminhar, quais são os serviços que fazem parte do sistema de garantia de direito e da rede protetiva dessa criança e do adolescente nesse território. Agradeço e vamos fazer com que essas informações cheguem a muitas pessoas. Compartilhe esse vídeo e eu estou à disposição. Um beijo e muito obrigada.